Olha, Bernardo, vamos aqui conversar um bocadinho. Isto é o fim também de uma trajetória da tua vida, que era profissional, mas acredito também pessoal. E começando agora pelo fim, que é o momento em que tu decides que vais sair. Quando é que isso aconteceu e como é que aconteceu? Foi uma decisão que tomou algum tempo, porque também não foi só minha, com a minha mulher, com a minha família, obviamente, mas uma decisão que já tomei há cerca de 2 anos, quando eu assinei o meu último contrato com o Manchester City, que foi no ano em que ganhamos a Champions, portanto há 3 épocas atrás. Eu fico com 3 anos no contrato e durante essa época aquilo que eu e a Inês decidimos é que íamos cumprir, eu ia cumprir este contrato e que no final que íamos seguir um caminho diferente. Quando falas que ponderaste, que gostaste da família, mas quando o fizeste já tinhas mais ou menos, quer dizer, só se mudarem muito a minha opinião, já tinhas Não, muito, eu quando tomei a minha decisão, eu não ia mudar. Eu quando cheguei ao Manchester City, eu nunca pensei que ia ficar 9 anos, não é? E, portanto, ficar 9 anos é muito tempo no mesmo clube. E, portanto, quando eu tomo a decisão há 2 ou 3 anos atrás, acaba por ser uma decisão que... Natural, também que já vinha há algum tempo na minha cabeça. E fazia sentido para mim, porque também com a idade que eu tenho agora, é a minha última oportunidade de ter um último desafio na minha vida, de ter uma coisa diferente e, portanto, a partir do momento em que a decisão foi tomada, eu já não ia voltar atrás com a decisão. Também. Mas houve alguém das pessoas que tu amas que a opinião fosse contrária? Acho que não, porque querem que eu... Porque também tenho saudades minhas. É mais o contrário, desde que eu saí para o Mónaco, que são eles a puxar-me para lá. Anda para mais perto, anda para casa. Eles também perceberam que 9 anos no Manchester City, que é um período longo, e também depois do que tudo conquistámos aqui, que fazia todo o sentido que eu procurasse uma coisa diferente. Bernardo, tu quando estavas a dizer que já tinhas tomado essa decisão, portanto que foste interiorizando isso, tomaste uma decisão já há algum tempo. Para o grupo, para os teus companheiros de equipa, tu há algum momento em que anuncias, malta, vou-me embora mesmo no final da temporada, ou eles foram percebendo que tu ias? Não, eu acho que eles foram percebendo, mas depois eles também brincavam porque eles diziam todos os anos que eu me ia embora, mas que nunca ia. E portanto eles também nunca acreditavam bem que... Eu acho que no próprio clube eles também pensavam que me podiam convencer a ficar mais um bocadinho. E a minha decisão estava tomada. As pessoas mais próximas de mim, por exemplo, o Ruben ou o Mateus, com quem eu passo mais tempo, eles sabiam perfeitamente que a minha decisão não ia mudar. Mas se calhar há um ou outro jogador que pensou que eventualmente pudesse mudar ou não. Mas anunciaste ao grupo, disseste, malta, vou-me embora no final? Não anunciei formalmente, mas nas conversas eu sempre lhes disse que eu ia cumprir o meu contrato e quando acabasse o meu contrato que me ia embora. Há alguma nostalgia, Bernardo? Ou já viveste tudo que tinhas para viver aqui? É um clube que me diz muito. Eu vou ser adepto deste clube para sempre. Este clube deu-me uma oportunidade de jogar ao mais alto nível, de ganhar tudo o que eu ganhei e vou guardá-lo para sempre no meu coração. Portanto, obviamente que guardam um lugar muito especial para mim. Quando digo eles, direção, tentaram convencer-te a ficar mais um aninho, mais 2? Tentaram? Sim, tentaram. Muito? Foram tentando, mas foram percebendo que a minha posição não ia mudar, e portanto, tanto o clube como eu sempre fomos muito honestos e eles acabaram depois por não insistir, porque perceberam qual é que era a minha posição. Portanto, nem era uma questão de dinheiro, não era uma questão Nunca foi esse o teu objetivo. Tu sais com a certeza, Bernardo, que és um símbolo do clube, vais ser sempre, aconteça o que acontecer depois na tua carreira, na tua vida futura? Bom, sai com a certeza que as pessoas aqui me trataram e me tratam de uma forma espetacular e, portanto, eu sei o carinho que eles têm por mim, eles também sabem o carinho que eu tenho por eles e, portanto, eu acho que toda esta geração, por tudo o que fizemos, vai sempre ter um lugar muito importante na história do clube. Como é que tu gostavas de ser recordado, Bernardo? Pelos adeptos? Eu acho que gostavas que dissessem eu acho que na minha mensagem de despedida eu disse exatamente isso. Aquilo que eu quero enquanto jogador de futebol, não só aqui no Manchester City, como em todos os clubes por onde eu passei e por onde vou passar, é que as pessoas que estão na bancada sintam que um bocadinho dela está dentro de campo. Na forma como luto por cada jogada, como dou o meu melhor, depois ganhar, perder, uns dias vamos ganhar, uns dias vamos perder. Mas a forma como tu te comportas e a linguagem corporal que tu passas dentro de campo para fora, é eles sentirem-se bem representados. Eu acho que isso é o mais importante.
Bernardo Silva. Bernardo Silva. The winner of the 2026 Carabao Cup. Consegues enumerar alguns momentos mais marcantes pela positiva e também alguns que eventualmente também te gostaram mais? Tens assim alguns que consigas dizer rapidamente? Pela positiva, ganhar a Liga dos Campeões é sem dúvida o mais especial, porque foi o culminar de uma época que também nos dá o treble, que ganhámos as 3 competições e a Champions, tem um significado diferente. Lembras-te de algum momento em particular dos festejos dessa conquista? Epá, foi duro, os festejos foram duros, porque a final foi às 10 da noite, hora de Istambul. Portanto, o jogo acaba à meia-noite, balnear e levantar a taça, não levantar. Chegámos ao hotel, se não me engano, para ir às 2 da manhã. Deste ele estava a aquecer. E nós não dormimos, porque foi a festa a noite toda, que já era quase dia. A minha avó, com 80 e tal anos, foi para a cama nesse dia ao meio-dia, em Istambul. Ela estava lá. Estava lá. Meu Deus, meu. Meteste a tua avó ao meio-dia na cama. Istambul foi Ibiza, de repente. Não, e nós depois fomos sem dormir, fizemos Istambul-Manchester, aterrámos em Manchester e combinámos, nessas 4 horas de viagem, combinámos ir para Ibiza. Fomos para Ibiza uma noite, Um after. para voltar. Sem dormir. Tivemos em Ibiza para aí 10 horas. Depois voltámos e fizemos a parada. Meu Deus, e falei eu dos festejos. Isso não é festejo. Foram para aí 3 dias não, mas foram 2 dias e meio quase sem dormir. Porque também é uma daquelas conquistas que tu... Ou seja, o clube procurava isso há muito. Epá, a Champions, sim. Tu falaste dos maus momentos. Por exemplo, a final da Liga dos Campeões... os maus, os que gostaram mais. Os que gostaram mais. A final da Liga dos Campeões que perdemos, gostou. Mas, por exemplo, a meia-final contra o Real Madrid, que levamos aqueles 2 golos nos últimos minutos, epá, essa meia-final custou muito. Custou muito porque nós fomos muito superiores e levar aqueles 2 golos no final foi duro. Por exemplo, quando perdemos também nos quartos de final com o Tottenham, não sei se vocês se lembram desse jogo, também foi duro. E, portanto, depois de tanto sofrimento e tanta frustração na Liga dos Campeões, de ganhar a competição foi muito especial. Mas tu, quando pensas em momentos que gostaram mais, reencaminha-te logo só para a parte esportiva? Porque são 9 anos aqui, de certeza que tens pessoas que já te dizem muito, passaste bons e maus momentos. Claro, também, está bem. Não é? Fora futebol. Fora futebol, É muito tempo aqui, não é, Bernardo? Fora futebol, aquela altura do Covid, em que eu fico fechado e fico sozinho num apartamento, ainda não estava com a Inês, ainda não conhecia a Inês. Quer dizer, já a conhecia, mas ainda não estávamos juntos. Foi duro passar esse tempo sozinho em Manchester. Bernardo, tu falavas desta conquista da Champions e tudo o que depois se viveu. Tu, nesses momentos, o que é que se sente? Tipo, cheguei ao topo, ganhei uma Champions. Pá, a nível de clubes não há mais nada, não é? Portanto... Epá, a nível de clubes acaba por ficar tudo completo, porque tinha ganho tudo em Inglaterra também. Várias vezes. E cumprir o sonho, depois que era o que faltava da Champions, acabou por ser um bocado... Agora só me falta ganhar como Portugal, que é o que eu mais quero, obviamente. Tu estás aqui há muito tempo. São 9 anos, já nem é muito habitual um jogador hoje em dia passar 9 anos no... Antigamente dizia-se que eram 10 anos de carreira, um jogador. Tu, quando vens do Mónaco para aqui, até pelas características que tu tens de jogo, pelas características da Premier também, tu sempre achaste que ias deixar uma marca como deixaste na Premier League ou achaste... Não, ou claro tiveste que não. dúvidas? Não. Se eu achava que ia ter sucesso. Isso sempre achei que ia ter sucesso. Sempre confiei e sempre acreditei que ia ter muito sucesso. Que ia ficar tanto tempo e que ia ganhar 6 Premier Leagues. Por exemplo, eu tinha o sonho de ganhar uma Premier League, não sabia que ia sair daqui com 6. É sem dúvida mais do que alguma vez eu esperei. Também nunca pensei que ia ficar 9 anos e que ia ser o jogador português com mais jogos na Premier. Tu tens convicção de que ajudaste também a melhorar um bocadinho a qualidade do jogo? E deixa-me ir um bocadinho mais longe, a percepção que os adeptos têm na Inglaterra hoje em dia do jogo. Eu acho que o nosso treinador mudou muito a filosofia aqui do futebol inglês, porque quando eu cheguei aqui e nós começámos a ganhar, nos primeiros anos o futebol era muito direto. E eu não sei se foi só o nosso treinador, obviamente, mas eu acho que ele teve uma influência grande. Quando nós começámos a ganhar, a jogar daquela forma, eu olho agora para as equipas e mesmo as equipas de segunda divisão inglesa já jogam muito em posse, atrás, com paciência, os processos já são muito trabalhados. E quando eu cheguei à Inglaterra há 9 anos atrás, era um futebol ainda muito direto.
Eu acho que mudou muito nestes anos que eu tive E cá. sentes que contribuíste individualmente? Eu acho que a nossa contribuíste? equipa, pelo sucesso que teve, havia sempre aquele estigma que não se podia ganhar na Inglaterra a jogar este tipo de futebol, porque a Inglaterra é duro e porque é físico e porque não sei o quê. Bola na área, bola na área. E quando nós chegámos e começámos a ganhar, a jogar desta forma, eu acho que as outras equipas começaram a perceber, não, aquele futebol funciona seja em Portugal, na Inglaterra, na China ou no Brasil. E, portanto, acho que muitas equipas também implementaram esse estilo de jogo. Depois acabamos por ver também, quando o Arteta sai, principalmente nos primeiros anos, o futebol que ele implementa no Arsenal é um futebol bastante também mais de posse. O Maresca, que também veio daqui para o Chelsea, igual. E eu acho que o nosso treinador e a nossa equipa, obviamente, teve alguma influência nisso, sem dúvida. E não sentiste dificuldade, Bernardo, nos jogos inicialmente, pelas tuas características e pelas características do jogo e dos adversários? Não, ao contrário, porque eu senti que jogar nesta equipa do Manchester City era muito mais fácil para mim do que jogar no Mónaco, porque a forma como o Mónaco jogava e a Liga Francesa eu achei muito mais físico. Eu não estou a dizer do que jogar na Premier League, certo, porque se calhar jogar no Brentford ou no West Ham, que é um futebol um bocadinho mais direto, para as minhas características ia ser duro. Mas jogar na Premier League no Manchester City foi muito menos duro para mim do que jogar no Mónaco na Liga Francesa. Eu achava muito mais física a Liga Francesa a jogar no Mónaco. Se calhar se jogasse no PSG, Já não achavas, sim. já não achava tão físico. Tu dizes que o campeonato mudou, sentiste essa mudança, foi-se alterando um bocadinho desse jogo mais direto. Sim. Por agora já é mais equipas a jogar com esse processo todo bem trabalhado, com esse futebol muitas vezes mais rendilhado, ou ainda há muitas equipas que te lembram o futebol inglês quando chegaste cá? Não, eu acho que o futebol continua a ser muito físico, mas as equipas já não são tão diretas na forma, já trabalham muito mais os processos com bola. E, por exemplo, mesmo a nível defensivo, antigamente as equipas fechavam-se todas lá atrás. Hoje em dia as equipas, na pressão alta, já vai tudo ao homem, vai quase tudo. É muito raro veres equipas a assumirem logo que vão defender cá atrás. E jogar em Quase transição. todas as equipas já te vão ao homem e já te pressionam a campo inteiro. Como, por exemplo, vimos no PSG, aquilo que vimos no PSG Bayern, que é uma loucura, é homem campo inteiro. Há muitas equipas na Premier, por exemplo, o Bournemouth faz muito isso, joga muito, o Brighton a mesma coisa. Homem campo inteiro. E depois é ver quem é melhor. Isso o que é que exige? Quando o jogo se É transforma o jogo nisso? mais físico. Fisicamente tens de estar top. É o jogo não? mais... O homem campo inteiro é o mais físico. Havia exercícios antigamente que fazia treino assim, olha, tu só podes treinar a bola a ele, não sei se apanhaste isso, mas só podes treinar a bola a ele. Portanto, é 1 para 1. Foi como o PSG e o Bayern jogaram. É um perigo porque não se pode... Basta um jogador perder a marcação que lixa aquilo tudo. Fica É anárquico. verdade, é verdade. Tu jogaste com grandes jogadores aqui no City. Jogadores que tu defrontaste ao longo destes 9 anos aqui na Premier e que disseste, grande jogador. Ainda apanhei o início do Hazard, no meu início o final do Hazard, que era impressionante. Era muito difícil tirar-lhe a bola. Aquela equipa do Liverpool foram sem dúvida os nossos maiores rivais. Jogar com Salah, Mané. Eu acho que estes dois, com o Hazard, os três, talvez sejam os que mais O pessoal que cai mais ali na tua zona, Bruno. O pessoal que cai mais na minha zona, eu acho que tivemos poucas dificuldades, sempre foi uma zona do campo que o Manchester City sempre dominou muito bem, porque nós tínhamos com o De Bruyne, com o Gundogan, eu acho que nunca houve uma equipa que nos conseguisse controlar o nosso meio campo, sinceramente. Eventualmente o Kanté foi um jogador muito forte, o meio campo do Chelsea era o único que eu olhava para o meio campo com Kanté, Jorginho e Kovacic na altura e pensava, estes aqui podem... Não, porque Está aqui um bom jogo de cartas, não é? O resto, havia meio campos mais físicos que o nosso, mas não me impressionavam. Tens o Bruno, obviamente, no United. E pensei que se não dissesse o Bruno, ele ia estar a ouvir isto. Não joga nada, não presta para nada. Não presta para nada. Não, o que o Bruno está a fazer é impressionante, mas o Bruno nos anos que teve aqui teve pouca ajuda. Teve pouca ajuda à volta dele. My friends, hey, my friends, please, we are Portuguese TV. Can you guys speak a little about Bernardo Silva? I saw that you are City fans. You understand English? You know Bernardo Silva? Yes. You like him? Yes. He's a good player?
that he's good player. I think he's the magic player. Give him some applause. Huh? Let's stay together, just a little together, on 3. Okay? It's okay? I love you guys. Okay. Como? No, pica, pica. 1, 2, 3. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Vai. Vai, vamos lá, pichão, vamos lá. 1, 2, 3. Bernardo Silva. I love you. Bernardo. Vamos soltinhos, vamos ainda. Gracias. Namaste. 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 ขอบคุณครับ Ungap. ขอบคุณครับ Thailand, okay. 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 ขอบคุณครับ Konku krap. 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 Konku. Belo. Nós falámos com vários adeptos do City e há algo que os liga a todos, um grande carinho por ti. Alguns até movimentos um bocado emocionados e alguns até dizer que tu mereces uma estátua junto ao estádio, pelo que fizeste pelo City. Achas justo isso acontecer? Percebo o amor e o carinho porque aquilo que nós vivemos juntos nestes últimos 9 anos foi espetacular. Eu acho que vai ser difícil de replicar. Eu acho que um bocadinho toda esta geração, se nós olharmos para o De Bruyne, o Gundogan, jogadores que ainda cá estão, como o Ruben ou o Rodri, que foram parte de todo este sucesso nos últimos anos. Se fizeres para um, tens de fazer para 5 ou 6, porque ou para mais. O Walker teve cá muitos anos, o próprio Ederson. E, portanto, foi toda uma geração que todos, à sua maneira, contribuíram para que nós ganhássemos, num período de 7 anos, 6 Premier Leagues, que foi impressionante. Tu és o 6º jogador da história do City com mais jogos. Com mais jogos. Eles não são, não é? Não, Se calhar podes merecer um bocadinho mais a estátua, não é? Não, depois há jogadores que tiveram um bocadinho... pequenininha, Bernardo. Não precisa ser uma estátua. Podem fazer assim uma coisinha. Uma porcelanazinha. Não, eu adorava, claro que adorava. Era uma coisa bonita, mas eu acho que, sinceramente, não faz sentido, porque os únicos jogadores que têm a estátua é o Kompany, o Agüero e o David Silva, porque foram os jogadores que deram a mudança do panorama do clube. Sim. E tudo o que vem a seguir, nós, quando chegamos, o clube já era um clube com bastante sucesso. E consegues encontrar mérito em vários jogadores, não é? Quando pensas nesta caminhada. O De Bruyne, para mim, o Kevin é o melhor jogador da história do City. E portanto, aquilo que o Kevin conseguiu aqui, o próprio Gundogan, se olharmos para o que o Gundogan fez no City, eu tenho mais jogos do que o Gundogan. O Gundogan, estávamos a perder 2-0 em casa contra o Aston Villa e dá-nos a reviravolta nos últimos 20 minutos, marca 2 golos para ganharmos o campeonato. Marca 2 golos na FA Cup nessa temporada quando ganhámos 2-1 ao United. Tu consegues encontrar vários momentos. Eu consigo-me lembrar de momentos de cada um. O Rodri marca o gol da final. Eu consigo-me lembrar de momentos de cada um que são icónicos e que também fazem relevância ao teu trabalho, também relevam o teu trabalho, não é? E depois, eu tenho mais jogos, mas aquele marcou o gol na final da Champions, mas aquele marcou os 2 golos, não sei o quê, e fez isto e fez... Cada um fez uma coisa diferente do outro, mas eu acho que foi uma geração tão bonita que é injusto estarmos aqui a meter um acima do outro. Sabes o teu cântico, Bernardo? Claro que sei. Então canta lá um bocadinho. É Bernardo Silva, running down the wing, Silva makes the blue boy sing, Silva, we're all going to Istanbul. E na altura, e acabámos por ir a Istambul e ganhar lá. Porque a final de Istambul, quando eles começam a cantar... Que grande inglês, meu. Fiquei fluido, meu. Quando eles começam a cantar a música, a final era em Istambul e depois a final foi adiada 2 anos seguidos, porque depois foi o ano do Covid e passou e andou a ser adiada para Istambul. Portanto, estava escrito que nós íamos a Istambul. Tu gostas do cântico? Adoro, porque ainda por cima foi lá que ganhámos a nossa Champions. Parece que foi feito de propósito, não é? Parece que foi lá que ganhámos a nossa Champions. Por estes dias, tens ouvido muito o cântico por estes dias. Nós ouvimos no Everton. Eles cantam todas as épocas. Por acaso o apoio que eu recebo da malta aqui é impressionante. Não me posso Estás preparado para esse adeus, Bernardo? Último jogo? Estou. Não vais chorar? Vamos te ver a chorar? Eu acho que não, mas não sei.
Eu acho que não. É que tu Se não calhar és muito sim. exteriorizar as tuas Mas emoções. lá- lá- Eu não vai me imagino, fazendo, eu não me mas é imagino a raro. chorar, mas não sei. No momento, pode ser que sim. Só o facto, por exemplo, de olhar pessoas como o Ruben, como o Mateus, a malta com quem eu tive tantos anos e que significam tanto para mim, eu sentir que é a última vez que jogo com eles não porque depois também vou jogar na seleção, mas a última vez que vou partilhar campo com alguns deles, dá-me arrepios, obviamente. E as pessoas, os clubes, os funcionários que te adoram também, que te elogiam por todo lado, também deve gostar para caraças. Epá, custa porque isto é um clube que é mesmo uma família, a forma como eles nos tratam, como eles me ajudam não só a mim, mas facilitam imenso a vida da minha mulher e da minha filha. Eles ajudam-nos com tudo e eu nunca tive num clube assim. Eu acho que deve haver muito poucos no mundo, porque eu falo com malta que conheço e que joga ao mais alto nível, e é difícil encontrar, é muito, muito difícil encontrar um clube como o Manchester City. Porque toda a malta que vem de fora e que chega aqui diz assim: ó Bernardo, tu não vais ter isto em mais lado nenhum. Eu joguei aqui, não vou dizer os clubes obviamente, e não havia nada disto, e eram clubes de topo. Há uma personalidade que está também intimamente ligada ao teu trajeto, que é o treinador, o Pep Guardiola. Eu não me lembro de alguém falar com tanto carinho sobre um jogador como ele fala sobre ti, nem sequer acho que é Também não sei o que lhe fiz. Mas era por aí que eu queria começar. Tu sempre sentiste essa admiração que ele tem por ti? Foi uma coisa que foi crescendo ao longo dos anos ou desde o início que sentiste isso? Não, eu sempre senti que tive um impacto forte quando cheguei e que ele sempre gostou de mim. E depois o resto vai crescendo, não é? Também com os anos, com as coisas que conquistamos, passar os bons e os maus momentos juntos ajuda a fortalecer sempre este tipo de relações e a ganhar confiança, mas desde que cheguei, e eu lembro-me, por exemplo, dos meus primeiros 6 meses, eu não era titular, nem de perto, e eu sentia que eles estavam super satisfeitos comigo. Eu jogava 5 minutos, mas eu sentia que eu tinha o apoio do meu treinador, eu sentia que tinha o apoio do clube. E, portanto, foi desde o primeiro dia que eu acho que eu sempre tive um impacto muito grande na forma como treino, como me comporto no meu dia-a-dia. Eu acho que o treinador sempre teve um carinho especial para mim. Quando dizem que tu és filho dele, é... É verdade. Não posso desmentir isso. Eu conheço balneários, ok? Posso não conhecer os balneários de equipas de topo, mas eu conheço o que se passa nos balneários. Os teus colegas brincam muito com isso, não? Muito. Sim, mas é indiferente porque... Mas o que é que eles vão dizer? O que é que os colegas te dizem? Não, ao início chamavam-me Bernardiola. Mas depois com o tempo é óbvio. É óbvio porque até ele próprio nas entrevistas já disse que eu sou o favorito e, portanto, é difícil de negar. É difícil de negar, não dá. Porque é que tu achas que ele já treinou tantos grandes jogadores, não é? Alguns deles só elencaste aqui, grandes nomes. E porque é que achas que ele fala assim de ti? Destaca-se. Quer dizer, nós não temos memória de ouvir assim. Eu acho que primeiro nós adoramos os dois futebol, não é? E eu gosto muito da parte tática também do jogo, interessa-me. Portanto, quando ele fala, eu estou a ouvir o que ele está a dizer. Há muitos jogadores que fingem que estão a ouvir e que lhes dá igual, não é? Eu estou a ouvir e eu gosto de aprender, porque quando eu cheguei ao Manchester City e vir ser treinado pelo Pep Guardiola, eu queria aprender com ele, não é? E esse interesse também é importante. E eu acho que depois é a paixão que eu ponho todos os dias nos treinos, porque eu sou competitivo, não só em jogos como nos treinos. Sempre fui um fã da forma como ele joga, portanto, para mim o futebol tem de ser para a frente, tem de ser para o ataque. E interessa muito essa cultura do processo ofensivo, que é a parte mais forte do Guardiola, na minha opinião, não, sem dúvida. E, portanto, essa parte em comum do interesse e da paixão pelo jogo e depois de eu no dia-a-dia também treinar sempre bem, porque eu gosto de jogar futebol e também estar sempre presente, eu acho que foi fortalecendo a relação. Depois ganhar também ajuda, obviamente, e os anos que passámos juntos. E depois foi sempre um treinador que ele chamava-me muitas vezes ao gabinete dele para comentar situações. O que é que achas sobre isto? O que é que achas? Eu amanhã estava a pensar em jogarmos assim. O que é que achas?
Concordas, não concordas? Ele gosta de ouvir isto dos jogadores e como eu também gosto imenso dessa parte, temos isso em comum e nos anos falámos muito sobre essa parte. E sentes por uma vez ou outra e ele terá ido ao encontro daquilo que foi a tua perspectiva, da tua visão, tipo, no fundo, diz missão. Ele ouve muitos jogadores. Eu lembro-me perfeitamente de... Por acaso dessa vez não ouvi os jogadores, mas eu lembro-me perfeitamente de na final da Champions dele pedir a opinião aos jogadores da forma como ia jogar. E disse, estou a pensar nisto, assim, e ele gosta de ouvir o que nós temos para lhe dizer. Eu lembro-me, o ano passado ele veio-me perguntar quem é que achas que está melhor, aquele ou aquele? E até me mete numa posição difícil. E eu, mister, olha lá, eu não estou aqui para... Estão os dois a voar, mister. Estão os dois top. Mas desta opinião... Se o mister me perguntar sobre se eu acho que deve jogar com uma linha de 3 ou com uma linha de 4, ainda lhe posso dar a opinião. Não me dê para escolher entre dois amigos. Isso é terrível. É difícil, mas ele ouve muito os jogadores. E é bom ele sentir o que é que nós temos para dizer, porque... Este ano, quando nós perdemos 3 jogos no início da época, perdemos com o Tottenham, com o Brighton e ganhámos só o primeiro. E depois fomos para a International Break, para a seleção. Quando voltámos, ele sentou os 4 capitães para falarmos sobre tudo. Portanto, eu, o Ruben, o Rodri e o Alan. Tivemos uma reunião com ele, 2 horas a falar. E falámos sobre tudo, da parte tática, não sei o quê. Ajustámos imensas coisas juntos para que as coisas funcionassem bem. Mas nunca ficou nada por dizer? Tipo, não. Alguma coisa, tu deixas de ser teu treinador, não é? Disseste sempre tudo, fosse não, mesmo uma coisa que possa ser mais desagradável em relação, por exemplo, à ideia dele, ter-te pedido algo. Digo-lhe sempre tudo. Digo-lhe, mister, com todo o respeito, eu não fazia assim, mas é a minha opinião. E nunca chocaram ao longo destes 9 anos? Chocaram no sentido de... Quiseste fazer uma coisa ou sugeriste uma coisa? Não, o treinador é ele é que manda. Eu dou a minha opinião, ou qualquer outro treinador, e discutimos no campo, às vezes. Sei lá, o Ruben às vezes não concorda da forma como pressionamos e passa-se no campo. Mas isso faz parte do futebol. Sim. Isso é uma discussão saudável. Uma discussão saudável no campo e devíamos fazer assim, não, fazemos assim, mas no final de contas o treinador é que manda e a decisão final está lá. Que impacto é que ele teve no teu jogo, Bernardo? O que é que ele te foi dando ao longo do teu jogo nestes anos todos? Não é? Como tu dizias, e bem, reconheces-me. A nível tático, principalmente na parte ofensiva, é um patamar diferente. Eu acho que todos os treinadores deviam ser treinados por ele pelo menos uma época para perceber, porque... Mas o que é que ele tem de diferente, Bernardo? Ou seja, para quem nos ouve e vê, tentando explicar, se calhar numa linguagem mais... É o conhecimento, é o pequeno detalhe, porque tudo é importante. O posicionamento, o jogo posicional dele, a forma como os jogadores respeitam as posições e saberem o que é que têm de fazer em cada momento, ajuda principalmente contra equipas que defendem muito baixo, porque era o que estávamos a falar, por exemplo, num jogo de homem a homem, campo inteiro, o que é que decide? É a qualidade individual, é tirares um gajo da frente e fazeres uma jogada boa que vai decidir o jogo. Mas principalmente contra as equipas que se fecham mais, tu teres um jogo posicional forte e saberes o que é que tens de fazer em cada momento ajuda muito a quebrar essas equipas e faz muita diferença as equipas que o sabem fazer bem e que têm esses processos bem trabalhados e as que não têm. Eu acho que isso foi a principal arma para nós, para além, obviamente, da qualidade individual que tivemos nos últimos anos, mas é a principal arma que nós temos enquanto equipa, é conseguirmos quebrar essas defesas baixas. E há muitas equipas com jogadores da mesma qualidade que não conseguem porque os processos não estão bem feitos e não estão bem trabalhados. Bernardo Silva, he shakes inside and scores! Manchester City take the lead in the derby! He's one of the best players I've ever seen in my life. Bernardo Silva is a total footballer. He's a total footballer. What a player. What a player we have. Bernardo Silva! A hat-trick for Bernardo Silva. It's now Bernardo Silva! The masterclass. Bernardo Silva! What a fantastic finish! Bernardo Silva, for me, was the best player on the park. He didn't stop running. Ao longo destes anos, Bernardo, o Guardiola já te pediu, acho eu, algumas... Já jogaste um bocadinho em todo o lado. Pedir-te para jogar como lateral foi a coisa mais estranha que ele te pediu? Não foi, porque nesse jogo eu não era suposto jogar a lateral. Eu era suposto jogar a central.
Então, se fosse central, eu dava umas dicas. E eu treinei. Explica lá isso. Treinaste a central. Mas a primeira vez quando ele te diz, olha, vais jogar central. Eu fiquei parvo. Porque ele chamou-me, porque era Arsenal Era fora. Arsenal. Fora. O Arsenal estava em primeiro do campeonato. Foi o ano que nós ganhámos a Champions, mas eles estavam para aí com mais 5 ou 6 pontos que nós. Foi o primeiro ano que o Arsenal estava Central, eu não consigo imaginar. E ele chama-me e diz-me assim, porque ele nesse ano, depois ele acaba por fazer com o Stones, que o Stones fazia depois a construção com o Rodri, fazia o 3-2. O Stones é que entrava no meio campo. E ele disse-me, pá, eu preciso fazer o 3-2 e eu quero fazer contigo. E portanto eu é que ia fazer de central para depois entrar dentro na construção. E tu o que é que dizes quando ele te diz isso? E eu disse, mister, eu estou pronto. Sabe que não é a minha posição, não sabe? Mas eu estou pronto, porque eu estou, é indiferente, podem meter onde quiserem, eu vou dar sempre o meu melhor. Mas o mister sabe que isto não é a minha posição, certo? E eu vou ter com o Ruben, e eu disse, Ruben, eu acho que vou ser o teu parceiro de defesa, cara. E o Ruben disse, tu estás a gozar comigo, não estás? Se nós sobrevivemos a isto, nós sobrevivemos a tudo. Bora fazer uma pranchinha. E depois nós treinámos. Não disse a fazer uma pranchinha. Ia jogar o Aka a lateral esquerdo e eu a central. E depois nós treinámos e o treinador veio falar comigo a seguir ao treino e disse-me assim, pá, vou-te proteger, pá, vais jogar a lateral para depois vir fazer o 3-2 dentro. Central, é melhor meter lá o Aka, mete a lateral. Mas eu ia jogar a central, eu ainda treinei, ainda fiz um treino a central. Mas a lateral também é uma missão difícil, e porque apanhar com quem tu apanhaste, não é? Foi o Saka. Foi o Saka, pois. Foi pancada cada vez que ele recebia a bola, porque senão estava tramado. Não o deixava virar, E depois levei amarelo para aí ao minuto 30 e o treinador, para aí ao minuto 50, mete o Akanji a lateral esquerda e mete-me a mim a extremo direito. Muda-me. Mas como é que tu consegues jogar a lateral num jogo de Premier League? Eu joguei 3 jogos seguidos, foram 3 jogos. Foi o Aston Villa, foi o Forest, foi o Arsenal, o Aston Villa e o Forest. Eu acho que a forma como nós jogamos ajuda um bocadinho, mas mesmo assim é difícil, porque contra é possível porque tu entendes bem o jogo, não é? Sim, eu gosto de acreditar que eu sei o que fazer em cada posição, mas as minhas características naturais não me ajudam para eu jogar, por exemplo, a lateral. Por exemplo, o Mateus Nunes, porque é que se adaptou tão bem àquela posição? Porque o Mateus Nunes é um bicho físico e, portanto, ele para ir buscar os extremos da Premier League, que é sempre malta muito rápida, ele vai buscá-los. E não é fácil. E, portanto, ia ser sempre uma posição que, para mim, eu ia aguentar 1, 2, 3 jogos, mas nunca ia aguentar muito mais do que isso, porque não é natural. O Guardiola foi um bocadinho mais além da observação do jogador Bernardo. Ele disse que se continuasse a falar sobre ti, que ia chorar. Isso vem de onde, Bernardo? Porque isso já leva a coisa a um outro patamar, não é? Eu acho que o carinho que ele tem por mim e que tem por muitos de nós, porque ele chorou quando o Kevin se despediu, quando o Agüero também se foi embora, e bastantes. O Pepe é uma pessoa bastante emocional também. E eu acho que aquilo como eu estava a dizer, aquilo que nós construímos todos juntos foi especial e, portanto, ele ver 1 a 1 assim a sair, como já saíram bastantes e continua a sair, e também eu tendo um lugar especial para ele, claro que ele lhe vai gostar, ele já me disse várias vezes. É um bocadinho dele também parte. Eu acho que cada um que tem ido é um bocado, não é? Mas tiveste alguma conversa com ele, Bernardo? Mais séria, mais emocional? Já ou ainda não? Não, fomos tendo, nós falamos muito, ele já sabe da minha decisão há bastante tempo. Porque quando ele me disse que queria que eu fosse o capitão este ano, eu disse-lhe, mister, olha, eu não sei se faz muito sentido, só porque vai ser o meu último ano, eu não vou ficar, e portanto, sendo o meu último ano, não sei se o mister não prefere que seja o Ruben, o Rodri, o Erling, que é malta que vai ficar aqui no clube mais tempo, e ele depois acabou por tomar na mesma a decisão dele, mas ele já sabia que eu me ia embora desde há bastante tempo. E ele também vai sair? Isso é a grande pergunta que também ninguém sabe responder. Não lhe perguntaste? Mas isso aí você também vai? Não, oficialmente ninguém sabe. Mas tu tens sensações, não é? Tu conheces. Os jogadores têm sensações. Eu não vou dar a minha sensação hoje. Eu não vou dizer o que é que eu acho, mas nós temos feelings, não é?
Mas também é já, apenas aconteceu, feeling. já aconteceu tantas vezes no passado, tantas vezes dizerem que era o último ano, que era o último ano, que era o último ano, nunca foi. É uma decisão que só ele tem de tomar, também com a família dele, não é? E com o clube. Hey! Então! Sim. O menino vai nos apanhar. O menino vai nos apanhar. Ai. Ele tem este lado quase que nós, tipo anti-vedeta, quase. Sim, tu olhas para ele. Eu acho que às vezes a pessoa ainda quer tipo, dizer Bernardo, tu és isto e aquilo, e ele mete abaixo e Bernardo, tens que. Ele não consegue quase auto-elogiar-se. Eu acho que às vezes as pessoas devem ficar assim um bocado, não é? Porque ele é tão simples. Não é muito humilde, terra a terra. Não, ele liga a isto. A estar com a filha. Com ela, a família. Uou! Cuidado com os carros, dá a mão, papá. Aqui estão os carros, bora. Vamos esperar pela mamãe, hein? Bora. Vamos aqui falar, se calhar, um bocadinho também do futuro do Bernardo. Agora aqui é, Bernardo. Agora aqui é as perguntas difíceis. Já podes Bem, vou-me embora. Bernardo, anda, meu. Anda-nos abraçar, que eles metem uma música fixe. Bernardinho! Já tens clube ou ainda não? Sim, pode. Já te disse, não vou para o Benfica. Não já? Do que chegou, já sabe para onde é que queres ir, é isso? Sim, eu tenho uma ideia. Sim. Já estão algumas pistas, já estás bem. Portanto, Ataca, Charles! Gozam com o cabelo, gozam com os dentes, gozam com tudo. Com os pés, com as unhas. E aí está. Parabéns, Inês. O Bruno mexe muito os braços, sim, é verdade. E eu ofendo-os assim. Anda, Carlota, mete o copo. Carlota, mete o copinho. Onde é que o teu vai? Mete aqui. Fica o braço, fica o braço. Pumba! A nossa.